Damos todos um bom dia, desejo-vos a todos um bom sábado, que o Senhor nos ajude a estarmos aqui presentes, tanto em mente como... Damos as boas-vindas também às visitas que se encontram no nosso meio e também àqueles que nos veem através da internet. Sejam todos bem-vindos, que a bênção do Senhor recaia sobre todos nós. Vamos então dar início aos serviços desta manhã, louvando ao Senhor através do cântico número 12. Vinde, povo do Senhor. Se ajoelharem para orarmos. Graças, bom Deus, por nos convidares, Senhor, a nos congregarmos, a te louvarmos, Senhor, todos juntos enquanto irmãos. Também, Senhor, sabemos como o teu grande objetivo é que esta reunião se volte a repetir no céu. Vem, Senhor, nos ajudar em cada sábado, Senhor, como no céu também será de sábado a sábado, Senhor, que nós na nossa vida possamos desfazer as nossas escolhas, de maneira, Senhor, que tu possas ser a nossa maior prioridade e que nós possamos almejar estar contigo lá um dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar neste momento o culto desta manhã através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Vamos dar o lugar, em primeiro lugar, às crianças, depois serão os adultos.
Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Vamos orar. Querido bom e amado Pai, quero-te agradecer por todas as dádivas, por todas as coisas que tu nos dás. Quero-te pedir uma grande bênção para todos os irmãos que aqui deram de coração, Senhor, para que possa realmente ser santos para Ti, Senhor. Ajuda-nos para que nós possamos saber controlar o nosso dinheiro e fazer as coisas da melhor forma. É tudo o que eu te peço em teu maravilhoso nome. Amém. Estão bem dispostos? Sim, ainda bem. Eu gostava de vos perguntar se eu vos desse a escolher entre dois presentes, entre um tablet e entre um livro. Quem é que escolheria o livro? E quem é que escolheria o tablet? E se para além desses dois presentes eu tivesse ainda mais um para vos dar a escolher? Uma Bíblia. Será que alguém iria escolher a Bíblia? Então, a história que eu tenho para vos contar hoje é muito importante, porque nós vamos ver, para além da Bíblia, o que é que Ellen White considerava a coisa mais valiosa na sua vida, mais valiosa até do que ouro e prata. Era algo que ela apreciava tanto que faria qualquer coisa para que todas as pessoas soubessem e tivessem essa coisa em casa. Então, nós já vimos que Ellen foi chamada quando tinha apenas 17 anos para ser mensageira de Deus. Ela enfrentou muitas dificuldades, porque Satanás fazia de tudo para que ela desistisse. Ainda por cima, ela nunca teve muita saúde, porque ela sofreu um acidente aos 9 anos e já não pôde ir mais à escola. Então, tudo o que ela aprendeu foi a sua mãe que a ensinou com muito amor e carinho. Mas Deus tinha um plano muito especial para a vida de Ellen e colocou muitas pessoas à sua volta para a ajudarem. Ela recebeu muitas visões daquilo que iria acontecer no futuro e também recebeu muitas visões de o que aconteceu no passado. Então ela deveria escrever todas essas coisas para que todas as outras pessoas também soubessem. E escreveu muitos livros ao longo da sua vida. Mas de todos eles, houve um que Ellen considerou o mais valioso do que ouro e prata. Um dia, quando Ellen estava num funeral, Deus deu-lhe uma visão que mostrava toda a história entre a guerra que começou no céu e se estendeu para a terra. Era o grande conflito entre Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. E pela primeira vez, Deus disse-lhe para Ellen escrever tudo aquilo que tinha sido mostrado. Ela foi avisada que o inimigo ia fazer muitas coisas para atrapalhar, mas que ela não devia desistir, pois os anjos estariam do lado dela. Ela confiou em Deus e foi muito obediente, e Deus abençoou-lhe e deu-lhe sempre muitas forças. Ellen tinha a certeza que estava no caminho certo, porque tudo aquilo que ela escrevia estava de acordo com a Bíblia. E agora, a sua missão era escrever algo tão importante que era mais valioso do que tudo aquilo que ela já tinha escrito. Então ela escreveu um livro e este livro foi publicado. E é este o livro que eu vos estou a falar, O Grande Conflito. Quem é que já tinha ouvido falar neste livro? Seria muito bom se todos vocês tivessem este livro em casa e pudessem ler juntamente com os vossos papás. E assim vocês podem saber e contar às outras pessoas tudo aquilo que Deus tem feito para nos salvar. E agora, se eu tivesse de vos perguntar novamente, entre estas três coisas, o que é que vocês escolheriam? O que é que vocês iriam escolher?
Não precisam de responder, podem só pensar para vocês o que é que iriam escolher. Está bem? Deus quer que nós saibamos o quanto Ele nos ama e o que Ele tem feito por nós, para que um dia nós possamos estar com Ele. Que Deus vos abençoe. Bom sábado. Algo fora do habitual. Gostaria de hoje, num dia que está consagrado pela nossa união, como sendo o dia do pastor, de chamar aqui à frente a família pastoral. O pastor já cá está, é mais fácil. Gostaria também neste momento de chamar o corpo de anciãos deste ano da nossa igreja, para que em representação de toda a igreja também possam estar aqui, ao pé de nós. Basicamente, aquilo que vos queremos demonstrar hoje, enquanto responsáveis desta igreja também, e em nome de toda a igreja, é que o vosso trabalho é por nós sentido e que gostaríamos de pedir a Deus que vos continuasse a abençoar. Além das bênçãos de Deus para o casal pastoral, também gostaria de pedir a cada um de vós, irmãos, que nos ajude a continuarmos a dar honra e glória a Deus em tudo aquilo que fazemos nesta casa, em tudo aquilo com quem falamos. E é neste sentido que esta singela homenagem hoje tem o seu efeito de alguma maneira. É para nos lembrarmos de vez em quando que eles são a nossa família também. Que eles também são humanos como nós. E se nós temos problemas, eles também têm. Não são perfeitos. Mas que nós pedimos a Deus que, tal como nós queremos que Deus nos perdoe e nos ajude, que eles também possam fazer da mesma maneira. Helena? Para as senhoras é sempre mais fácil. Uma pequena lembrança para poder levar a Igreja do Funchal para onde quer que vá nos próximos 5 anos depois. Com certeza. Muito obrigado. E acredito que sempre que usar estas abotoaduras, não só irei recordar do ano de 2015, mas em particular da Igreja do Funchal. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho, pela recordação, que certamente, e penso que deve ter aqui alguma coisa. Não tem, ok. Pensei que fosse um cartãozinho. Muito bem. Já agora gostaria de cumprimentar os anciãos, que são Mas aqueles... espera. Ainda não? Espera. Okay. Tudo bem, pronto. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos o carinho que vocês demonstram à nossa família. Agradecer principalmente as orações, nós sentimos isso. Muito obrigada. Agradeço de coração e lembrem-se, vocês moram no nosso coração também. Lembramos de vocês sempre que oramos, lembramos da Igreja do Funchal. Muito obrigada a todos. Antes de nos cumprimentar, pastor, só gostava que nós nos pudéssemos aqui à frente, de alguma forma, podemos orar todos juntos. Convido toda a congregação a se levantar. Graças te damos, Senhor, por colocares na nossa vida, Senhor, homens como nós, que, Senhor, consagraram a sua vida a Ti, Senhor, de uma maneira especial. Pessoas, Senhor, que seguem o Teu chamado, que vão para onde Tu os envias. A nós, Senhor, que ficamos aqui, que os recebemos, Senhor, sempre com amor e boa vontade, vem, Senhor, nos ajudar a sermos presenças na sua vida,
a orar por eles, a ajudá-los em tudo o que eles precisarem aqui na sua caminhada connosco nesta ilha. Sabes como, Senhor, isso é uma grande responsabilidade para nós, por isso, Senhor, ajuda-nos a nunca nos esquecermos disso e, acima de tudo, Senhor, continua a abençoar este casal para que, Senhor, possam ser mais uma luz, Senhor, entre tantas luzes que Tu tens neste mundo para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Anseio encontrar Jesus, quando anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou-lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei a meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido
Mais uma vez desejo cumprimentar a Igreja do Funchal, mas em particular também cumprimentar aqueles nossos amigos, aqueles nossos irmãos que, por razões que só Deus sabe, neste momento não podem estar aqui, mas que através da tela do seu computador podem nos assistir neste momento. E a você, meu querido amigo, neste momento eu quero me dirigir dizendo-lhe o seguinte: Deus, nesta manhã, de uma forma muito especial, quer lhe dirigir uma palavra que vai ao encontro das suas necessidades. Por isso, se você tem à sua mão uma Bíblia para poder acompanhar os textos que nós vamos estudar nesta manhã, por favor, pegue-a. Se você tem no seu computador algum aplicativo que lhe permite aceder à Palavra de Deus, enquanto nós vamos ler a Palavra de Deus, é importante que você aí também o possa fazer. Se você talvez nos apanhou na internet por alguma casualidade, acredite que naquilo que tem a ver com Deus não existem casualidades. A providência de Deus provavelmente o conduziu a chegar a este site para ouvir aquilo que Deus tem para si. Não foi uma coincidência, não foi um acaso. Deus tem alguma coisa para si nesta manhã. Por isso, continue conosco enquanto nós vamos aqui estudar a Palavra de Deus. Enquanto o Espírito de Deus vai influenciar o coração de todos aqueles que estão disponíveis para ouvir a sua Palavra e para receber dele a sua orientação. Nesta manhã, meus queridos amigos e meus caros irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia, o capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ler o verso 7. O título que nós poderíamos dar à reflexão desta manhã é O Poder do Nome de Deus. A Bíblia diz que há poder no nome do Senhor. E por que razão, efetivamente, Deus faz esta afirmação? Nós vamos ter a oportunidade de, nesta manhã, ver, através dos vários textos bíblicos que vamos ler, por que razão é que esta afirmação é feita na Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 20, o verso 7, e diz então o seguinte: é o terceiro mandamento dos 10, do decálogo, dos 10 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel e à humanidade como um todo. Êxodo, capítulo 20, verso 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. No contexto da cultura bíblica, da cultura hebraica, do povo de Israel, o nome era algo que tinha grande importância. Representava o caráter do seu possuidor, representava também, e estava diretamente relacionado com a fama daquele a quem o nome pertencia. Portanto, tomar levianamente o nome de Deus equivale a fazê-lo de uma forma descuidada, demonstrando que a pessoa que o faz está a ter uma visão muito estreita e diminuída a respeito do caráter de Deus e da sua santidade. Na verdade, quando alguém usa descuidada e desmazeladamente o nome de Deus, é porque, no fundo, a razão pela qual o faz é porque esta pessoa não tem uma noção clara e profunda daquilo que Deus espera em relação ao seu próprio crescimento espiritual. Quando eu uso quase como uma bengala de linguagem, frequentemente, o nome de Deus, sem pensar, de uma forma, por vezes, um tanto irresponsável, eu estou a ter uma visão diminuída de quem Deus é e da natureza santa do seu caráter. E sabem, meus amigos, tomar o nome de Deus em vão, para nós que somos cristãos e que devemos ter uma noção muito clara e elevada sobre o respeito em relação ao terceiro mandamento, em relação ao uso e o cuidado que devemos fazer do nome de Deus, não se aplica a nós apenas o conceito de usar no meio de uma jura ou de uma anedota maliciosa o nome de Deus. Mesmo quando em expressões corriqueiras, cotidianas, nós usamos o nome de Deus, deveríamos fazê-lo com um profundo senso de respeito. Quando, por exemplo, eu digo a alguém, até amanhã, se Deus quiser, eu tenho de fato a noção de que, se eu não voltar a ver esta pessoa amanhã,
ou se eu não estiver vivo amanhã para me encontrar com esta pessoa, ou se pelas circunstâncias da vida não for possível voltar a me encontrar com esta pessoa, que será única e exclusivamente de acordo com a vontade e a providência divina que isto aconteça ou deixe de acontecer? Será que eu tenho a noção de que o Senhor é de tal forma soberano no universo que mesmo que a minha vontade não coincida com a sua, eu estarei disponível para aceitá-la? Temos nós a consciência quando dizemos expressões como estas? Sabe, meus irmãos, usar o nome de Deus é alguma coisa que deveria ser, por nós, feita com muito respeito e com muita reverência. Porque o nome de Deus representa o seu caráter. E se representa o caráter de Deus, por conseguinte, e o caráter de Deus é santo, muito mais elevado moralmente acima do meu, por isso o meu respeito em relação à forma como me dirijo ao soberano do universo, ou faço referência ao seu próprio nome, deveria ser de profunda reverência. Sabem, quando nós falamos de coisas importantes, temos a tendência a baixar o timbre da voz e a falar de uma forma mais serena, mais pausada. Quando eu falo do nome de Deus, falo da mesma forma? O ritmo das minhas palavras diminuem? O tom da minha voz demonstra a sobriedade a respeito de quem me estou a referir? Como cristãos, deveríamos ter, de fato, este cuidado. Nós não vamos ler este texto, mas fica para aqueles que quiserem pesquisar logo mais. No capítulo 24 de Levíticos, no capítulo 24 do verso 10 ao verso 16, conta-nos ali uma interessante história de um homem, filho de um pai egípcio e de uma mãe hebreia. Este homem não era completamente israelita, era meio israelita. Ele, em determinado momento, entrou em disputa com um outro israelita. E conta-nos a Bíblia, no livro de Levíticos, no capítulo 24, que este meio hebreu, a certa altura, nos desacatos com o seu compatriota israelita, ofendeu, blasfemou do nome de Deus. Este incidente veio ao conhecimento de Moisés e a penalidade que foi determinada para este homem foi que ele fosse apedrejado. Se quiserem ver com mais detalhes essa história, no capítulo 24 de Levíticos irão encontrá-la a partir do verso 10 ao verso 16. A forma como o povo de Israel entendia a maneira respeitosa com que o nome de Deus deveria ser tratado, levava a que, se alguém blasfemasse contra o nome de Deus, deveria pagar com a sua própria vida. Mas não é na perspectiva dogmática que eu gostaria de me centrar e que acredito que o Senhor nos quer levar nesta manhã. Deus quer nos levar a compreendermos mais do que simplesmente uma regra, mais do que termos uma atitude de temor. Deus quer nos levar a compreender que lições espirituais nós podemos aprender dos nomes de Deus na Bíblia. E eu gostaria então de começar a convidar-vos a fazermos rapidamente, pela palavra do Senhor, uma leitura de uma série de textos muito interessantes. O primeiro deles, Gênesis capítulo 22, verso 14. Gênesis capítulo 22, o verso 14. Ali, nós encontramos, no capítulo 22 de Gênesis, nós encontramos a história traumática de um pai a quem é pedido para oferecer o seu filho em sacrifício, em holocausto ao Senhor. Nós conhecemos bem a história de Abraão e de Isaac. E no finalzinho desta história, quando Deus providencia, então, um carneiro que é a substituição do amado filho Isaac, que deveria ser sacrificado, Abraão diz as seguintes palavras que encontramos no verso 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Algumas Bíblias têm a expressão transliterada do hebraico para o português, que é Jeová Jiré, que quer dizer literalmente o Senhor providencia, de onde se diz até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. Sabem, meus queridos irmãos, este nome verdadeiramente transmite a perspectiva messiânica. Só Jesus cumpriu
na plenitude este nome, o Senhor proverá. Cumpriu Jesus como o nosso Salvador. E estas palavras encontram o seu cumprimento em João capítulo 1, verso 39, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos amigos, Jeová Jiré possui ainda para nós a vertente existencial da providência divina, do Deus que está permanentemente em ação em nosso favor, em favor dos seus filhos. O Deus que providencia os recursos materiais para a nossa sobrevivência. O Deus que providencia as condições para que emocionalmente nós possamos viver de uma maneira saudável, ou pelo menos de alguma maneira minimamente integrada. O Deus que, apesar de estar em silêncio na nossa vida, não está, contudo, em inatividade. O fato de Deus não responder às nossas orações não quer dizer que Deus esteja parado. O Deus Jeová Jiré, o Senhor que providencia, o Senhor que está sempre ao seu lado, ao meu lado, ao lado de cada um daqueles que o buscam. O próximo texto que eu gostaria de ver convosco encontra-se em Êxodo, no capítulo 15. Livro de Êxodo, capítulo 15, encontramos ali o segundo nome que o Senhor nos quer mostrar nesta manhã. Êxodo capítulo 15, verso 26. Na verdade, hoje nós vamos ver alguns nomes de Deus. Não quer dizer que são todos os nomes que são atribuídos ao Senhor que hoje nós vamos ver. Mas o que vamos poder perceber, meus queridos irmãos e amigos, é que nos vários nomes com os quais Deus é apresentado, nós podemos encontrar na palavra de Deus perspectivas extremamente belas do caráter de Deus. E, sobretudo, aspectos fabulosos do cuidado que o Senhor quer ter para nós na nossa própria vida espiritual. Êxodo capítulo 15, verso 26 diz: E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e se obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A palavra aqui, ou a expressão em hebraico é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que restitui a saúde. E, meus queridos irmãos e amigos, a verdadeira doença do ser humano, a doença universal que só Deus pode curar através de Jesus Cristo, é a doença do pecado. Por esta razão, em São João 3,16, nós encontramos as palavras de Cristo em que Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos amigos, só no nome de Jesus nós podemos encontrar a salvação. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos efetivamente ser salvos. O Deus que cura efetivamente materializou esta cura através da salvação, da redenção em Cristo Jesus. É por esta razão que, de tempos em tempos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, ao recebermos o sumo da uva, o sangue de Cristo derramado em nosso favor. E lembrando sempre que o sumo da uva era visto na antiguidade como um símbolo de cura, e somente o sangue de Cristo nos pode curar da doença universal, que é o pecado. Ninguém se pode curar a si mesmo. Ninguém pode afirmar por filosofias ou por doutrinas pedagógicas ou psicológicas que possa trazer a cura do pecado ao ser humano. Só Jesus Cristo pode nos curar. Só em Jesus é que nós podemos encontrar verdadeiramente o Jeová Rafá. Mas nós encontramos um outro texto na Bíblia que nos apresenta um nome belíssimo. Salmos, capítulo 23, o verso 1. E eu acredito que muitos dos irmãos já estão a pensar no título que o Senhor aqui tem. O Salmo 23, o Salmo do pastor, apresenta-nos aqui
Jeová sendo referido de uma outra forma. O Senhor, diz o verso 1 do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Em hebraico, a expressão é algo mais ou menos como Jeová Raá, o Deus que está conosco, o Deus que é o nosso pastor. Nós só podemos entender esta analogia quando compreendemos a realidade do deserto da Judeia, que é um lugar perigoso para as ovelhas, que é um lugar agreste para que a vida ali possa se desenvolver. E a compreensão deste fato permite-nos entender o nível de intimidade e de carinho que o pastor desenvolve com as suas ovelhas nas longas horas de solidão que passavam juntos. Quando nós vamos ao Evangelho de São João, ao capítulo 10, e lemos dos versos 11 ao verso 16, nós vamos encontrar ali Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Jesus diz: eu sou conhecido das minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E Jesus vai chegar ao ponto de dizer: o bom pastor está disponível para dar a sua vida pelas suas ovelhas. E ele vai dizer ainda mais: eu tenho ovelhas que ainda não são deste aprisco. Portanto, o verdadeiro pastor, a missão do verdadeiro pastor materializa-se efetivamente no ministério de Jesus. E não sei se os irmãos já se deram ou já se aperceberam disto, é que em cada um dos nomes que são atribuídos a Deus no Antigo Testamento, eles atingem o seu cumprimento pleno na pessoa de quem? Na pessoa do próprio Jesus, do próprio Cristo. Mas nós não ficamos por aqui. Eu gostaria de convidar-vos agora a irmos ao primeiro livro de Samuel, ao capítulo 1, ao verso 11. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o verso 11. Estamos a falar, portanto, de todas as circunstâncias relacionadas com o nascimento do menino Samuel. E a certa altura, Ana faz um voto ao Senhor, faz um voto a Jeová. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, diz: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Na Bíblia, pela primeira vez, neste texto, é referida a expressão Senhor dos exércitos. A expressão em hebraico é alguma coisa como Jeová Tsabaha, o Senhor dos exércitos. Mas a expressão exércitos no Antigo Testamento tinha basicamente três aspectos. O primeiro deles era o Senhor dos exércitos, o Senhor do exército angelical. Os anjos de Deus, estes soldados de Deus, que são plenos de poder, maravilhosos guerreiros, seres celestiais cheios de força e de poder sobrenatural, mas que estão ao serviço de um ser mais poderoso ainda, que é justamente o Senhor Jeová. Existia uma segunda acepção, em que o Senhor dos exércitos era visto como aquele que controla os corpos celestes. Deus como o Criador do universo. Como sabem, antigamente, muitos dos povos do Oriente Médio adoravam deuses pagãos que acreditavam estes povos que habitavam em determinadas regiões celestes, fazendo morada em estrelas e em determinados objetos cósmicos. E a Bíblia diz-nos que este Senhor dos exércitos é poderoso, inclusive, para vencer qualquer tipo de força que os antigos pudessem considerar como sendo uma força oponente de Deus. O Senhor que era superior, inclusive, aos próprios deuses que os povos da circunvizinhança pudessem adorar. O Senhor que era o Criador dos objetos celestiais adorados por muitos povos antigamente. Por isso é que Deus, também no Antigo Testamento, é chamado de Senhor dos exércitos, o Senhor das estrelas, o Senhor do universo. E este nome
explicita efetivamente a soberania universal de Deus. Por esta razão, meus queridos amigos, quando nós oramos, nós podemos ter a certeza de que ao falarmos com o nosso Deus, estamos a falar com alguém que tem poder sobre todas as forças que existem neste mundo. É por esta razão que, como cristãos, nós não devemos viver atemorizados pelo poder do mal. Nós devemos, sim, estar focados no Senhor, que tem poder para controlar todas as potestades. E eu gostaria de convidá-los a abrirmos agora no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 7, a Bíblia, para vermos um outro nome que está relacionado com o contexto justamente do Senhor dos Exércitos. Apocalipse, capítulo 12, o verso 7, e diz ali o seguinte, Apocalipse, capítulo 12, o verso 7 diz: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Se nós formos ao verso 9, nós vamos perceber que o dragão é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Satanás, a antiga serpente, também chamado de diabo. E no céu houve, portanto, uma guerra em que Jesus, ou Miguel, está em luta contra o inimigo, contra o dragão. A palavra Miguel em hebraico quer dizer quem é como Deus. E aqui há um detalhe muito interessante. E nós agora talvez estejamos a perguntar-nos, mas quem é Miguel? Quem é este personagem que talvez nem todos saibamos o seu nome? A Bíblia dá-nos indicações e mostra de forma muito clara quem é efetivamente este Miguel. Vamos ainda dar uma olhada no texto bíblico. Agora vamos a Daniel, capítulo 12. Daniel, livro de Daniel, capítulo 12, o último capítulo do livro de Daniel, o verso 1. Daniel, capítulo 12, verso 1 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até que aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Miguel se levantará, Miguel, o grande príncipe. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. No contexto do Antigo Testamento, o nome príncipe tem a ver com aquele que é chefe de um exército. Aquele que comanda as hostes de uma força armada. E entendemos há pouquinho, através do texto que nós vimos, que, efetivamente, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Se nós nos recordarmos do texto de Josué, capítulo 5, o que aconteceu quando Josué estava próximo da cidade de Jericó? Em determinada noite, diz-nos a Bíblia, que Josué se retira do acampamento para ir orar. E a certa altura ele vê alguém que vem na sua direção. Alguém vestido com armadura, preparado para a guerra. E Josué dirige-lhe uma pergunta: quem és tu? És dos nossos ou dos outros? E a resposta daquele que veio falar com Josué, qual é? Eu sou o príncipe dos exércitos. O que estava a dizer ali aquele ser era de que ele efetivamente era o regente, era o dirigente, era o general do exército do povo de Deus, dos exércitos do Senhor. Mas há mais um detalhe interessante que nos é mencionado naquele texto de Josué capítulo 5. Aquele diante de quem Josué estava faz um pedido a Josué. Diz-lhe: tira as tuas sandálias, porque o lugar em que estás é o quê? É terra santa. Quem é que poderia naquele momento ser digno de adoração? Quem é que da sua santidade poderia exigir que as sandálias fossem retiradas dos pés e imediatamente uma atitude de adoração do líder do povo de Israel fosse exigida? A não ser que esta pessoa fosse efetivamente o próprio Deus. Nós vamos encontrar ao longo da Bíblia, e por exemplo, se formos a Colossenses capítulo 2, verso 10, nós vamos encontrar ali, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que Jesus é a cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Jesus, efetivamente, neste momento, é o regente e sob seu poder estão todas as autoridades e todos os exércitos. Se formos para 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, nós vamos encontrar ali o apóstolo Pedro dizer que a Jesus foram submetidas todas as autoridades,
todos os anjos e todas as potestades. Por isso, meus queridos amigos, neste momento, apesar do mundo aparentemente estar em absoluta confusão, mas é Jesus quem é o dirigente, quem é o líder supremo deste mundo, e tudo está efetivamente em suas mãos. Por esta mesma razão, nós chegamos à conclusão de que, na realidade, este Miguel é nada mais, nada menos do que aquele a quem nós conhecemos como Jesus. Podemos ainda dizer mais. Quando nós vamos a Judas, o verso 9, e encontramos ali Miguel, o arcanjo Miguel, disputando o corpo de Moisés, nós encontramos, portanto, aqui a informação de que Miguel é o nome de guerra, o nome de batalha de Jesus. Quando o nosso Salvador se veste para a guerra, quando ele se põe em posição de combate, o nome que ele assume é justamente Miguel. E o que é que Miguel quer dizer? Miguel quer dizer quem é como Deus. Quem é como Deus. Nem o próprio inimigo do Senhor, o anjo rebelde, se pode sentir em condições de rivalizar com Deus. E porquê que o anjo, porquê que Miguel aparece nesta posição? Porquê que o nome de Jesus, o nome de guerra de Jesus no céu é efetivamente Miguel? Porque há uma luta, há um conflito cósmico entre o bem e o mal. E esse conflito, meus queridos amigos, tem como principal objeto a questão da adoração. Nós não vamos agora ver estes textos, todos nós os conhecemos. Em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12 em diante, nós podemos encontrar ali a arrogância de um anjo, originalmente puro, mas que quis ser como Deus, quis colocar o seu trono acima das mais altas nuvens de Deus. Nós encontramos, por exemplo, também em Ezequiel, no capítulo 28, uma descrição da queda do próprio anjo, que originalmente era um anjo de luz e que depois acabou por se transformar justamente no grande opositor de Deus. A grande questão hoje, efetivamente, meus queridos amigos, no grande conflito entre o bem e o mal, a questão efetivamente é a adoração. Tudo, na realidade, se resume, em última instância, à resposta que nós vamos dar a esta questão. Na minha vida, meus queridos amigos, quem é que eu vou prestar adoração? Entendem agora porque que é tão importante esta questão do respeito, da reverência ao nome de Deus? Entendem? A reverência ao nome de Deus não é apenas uma questão de respeito para com um nome. Não é apenas uma questão de formalidade. Não é apenas uma questão protocolar. É muito mais do que isso. Quando eu demonstro respeito pelo nome de Deus, é porque dentro do meu ser existe uma profunda reverência em relação ao caráter santo de Deus. Mateus capítulo 5, verso 16, é o texto com o qual nós vamos concluir a meditação desta manhã. Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus conclui a sequência das bem-aventuranças. Apresenta aos seus seguidores a analogia do sal e da luz, o sal da terra e a luz do mundo. E agora Jesus conclui dizendo, verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Entendem, meus irmãos e amigos, por que é que Jesus pede que os cristãos deem bom testemunho? Por que é que Deus pede que nós tenhamos uma boa atitude? Ele pede para que nós possamos efetivamente viver uma vida de bondade, porque esta é a maneira de glorificar o nome de Deus. Meus queridos amigos, acreditem numa coisa. As boas ações do povo de Deus não têm como propósito fazer com que a igreja se encha de pessoas. As boas ações do povo de Deus não têm como objetivo fazer com que os cristãos tenham boa fama, sejam vistos como pessoas respeitáveis na sociedade. Não. As minhas boas ações, meu querido irmão e amigo,
As boas ações têm como único objetivo glorificar a Deus. Reivindicar a antiga ideia que Satanás colocou de que Deus é um ser injusto. Quando você e eu, como cristãos, vivemos uma vida de amor, uma vida de bondade, uma vida de mansidão, uma vida de genuíno cristianismo, quem é honrado e glorificado é efetivamente o nome de Deus. É Deus que é demonstrado diante dos semelhantes, dos nossos semelhantes e diante do universo, como sendo alguém que tem poder suficiente para transformar o coração de um pecador, transformando-o em alguém tão semelhante em santidade ao próprio Deus. É por esta razão que, meu querido irmão e amigo, a nossa atitude como cristãos deve ser de honra e glória ao nome de Deus. E como é que eu posso honrar e glorificar melhor o nome do Senhor? É não só na forma como eu me refiro a este nome, mas, sobretudo, a forma como eu vivo numa relação de confiança em relação ao meu Deus, ao Deus que proverá, ao Deus que curará, ao Deus que é o meu Deus que me acompanhará em todas as circunstâncias da minha vida, ao meu pastor, ao Deus que é o Senhor dos exércitos, que no meio da luta ferrenha em que nós nos encontramos, está vencido. Pelo contrário, Ele já é um vencedor. Por isso, meu querido irmão e amigo, quando você orar, quando você invocar o nome do Senhor, faça-o com a consciência de que está a dizer mais do que simplesmente um título pelo qual o nosso Senhor é conhecido, mas você está a invocar os méritos e as qualidades do caráter do seu Deus, do meu Deus, do Senhor, a quem nós adoramos. Meus caros irmãos e amigos, percebam quanta profundidade existe naquilo que Deus pede de nós. Aparentemente, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É tão simplesmente um comportamento, uma prática que deveríamos ter, mas que tem muito mais envolvido, tem subjacente a prática da nossa verdadeira adoração ao Senhor. Querido, quando você se recordar destes nomes, lembre-se de que em cada um deles está encerrada uma grande e profunda mensagem. Uma mensagem que Deus deixou especificamente para você e para mim, para que nos momentos de dificuldade nós possamos nos recordar quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é e quão fantástico este Deus efetivamente quer ser presente e ativo na sua vida. Que Deus nos possa abençoar, que o Senhor nos possa dirigir. Aqueles que eventualmente quiserem pesquisar alguma coisa mais sobre este assunto, há mais um sem número de nomes, e eu deixaria apenas alguns nomes para que pesquisassem. Rei da Glória, Salmo capítulo 24, verso 10. Senhor da Paz, Juízes 6, 24. Senhor da Justiça, Jeremias 23, 6. O Senhor está presente, que equivale também à própria ideia do nome Emanuel, Ezequiel capítulo 48, verso 35. O Senhor é o meu estandarte, Êxodo capítulo 17, versos 15 e 16. O Deus El Shaddai, Elohim, Kadosh, Adonai e muitos outros nomes pelos quais o Senhor, pela grande misericórdia da sua bondade para conosco, é conhecido na Bíblia. Cada um destes nomes seria motivo de uma reflexão profunda e intensamente revitalizadora na nossa vida espiritual. Por isso, meus irmãos, o nome do Senhor tem poder. Ele continua a fazer a diferença. E aquele que invocar o nome do Senhor, certamente será salvo. Que Deus os abençoe. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém. Vamos agora terminar o nosso culto desta manhã, entoando o hino número 3.
Querido Deus, quando pensamos na forma como Tu te tens revelado ao longo dos tempos da Bíblia, nós efetivamente, Senhor, podemos compreender que nos vários nomes que Tu assumiste, aspectos maravilhosos e deslumbrantes da Tua personalidade nos são ali ensinados. Querido Deus, não há absolutamente nada que a nossa alma possa esperar que não encontre em Ti o seu objetivo e a sua satisfação. Por isso, bondoso Senhor, neste momento, ao sairmos deste santo lugar, queremos ser acompanhados, bom Pai, pela Tua poderosa influência, de maneira que no nosso coração a certeza de que Tu és, Senhor, o nosso pastor, que Tu és o Senhor dos exércitos que luta as batalhas espirituais por nós, o Senhor que providenciará tudo aquilo que está de acordo com as nossas necessidades, o Senhor que por fim nos curará do problema do pecado e nos levará para a eternidade. A Ti, Senhor, nós louvamos. A Ti, Senhor, nós enaltecemos, embora as nossas palavras não tenham a dignidade nem a eloquência para o expressar. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Antes de deixarmos este espaço, gostaria de recordar aos irmãos que fazem parte da Comissão de Nomeações como membros e como suplentes, que pudessem depois aguardar um pouquinho para uma breve reunião ali na sala pastoral. E também pedimos aos irmãos que estão nesta congregação que, ao deixarmos este espaço, possamos fazê-lo em reverência, uma atitude de respeito e de silêncio, reverenciando o nome do Deus a quem nós estamos a adorar durante este santo dia. Um dia abençoado a todos e que o Senhor seja com cada um de nós. Amém.